Então, basicamente, a história do Maranhão ela pode ser traduzida na própria etimologia, né, do seu nome, que em tupi, Maranhão significa aproximadamente água que corre brigando, ou seja, é a tensão entre rios e o oceano. Portanto, desde o nome já temos a dimensão de um lugar marcado pela conciliação de opostos, digamos que é um lugar simbolicamente barroco, cujas influências são a síntese entre a herança indígena, a cultura africana e a presença portuguesa, além, é claro, de uma breve passagem francesa. Então, nada reflete melhor esse traço barroco do Maranhão que a absorção e a adaptação da renda que, trazida pelos portugueses ao Ceará, se tornou um meio de subsistência no município maranhense de Raposa. Então, algo interessante a se considerar sobre a renda é que ela surge na Bélgica, depois se espalha pelo Mediterrâneo, como uma forma de quebrar a monotonia do bordado, utilizando como matéria-prima de confecção somente a linha, que é trançada de diversas maneiras, formando um tecido. Então, no Brasil, não há registros históricos de seu surgimento, inferindo-se que tenha aqui chegado com as primeiras mulheres portuguesas vindas de áreas costeiras daquele país. De modo que não se pode descartar a influência manual dos índios tupis, que desde antes da chegada dos portugueses já aprimoravam atividades manuais, que envolviam a cerâmica e o artesanato. Então, outra grande influência desse lugar barroco, que é o Maranhão, é de matriz africana, que é decorrente do trabalho escravo associado ao açúcar e o algodão no período colonial. O historiador Caio Prado, inclusive, até escreveu: sendo branco, o algodão tornou preto o Maranhão. Então, embarcamos na costa da mina, no Golfo do Benin, embarcados na costa da mina, no Golfo do Benin, acredita-se que mais de 3 milhões de africanos escravizados entraram no Brasil, trazendo cores, sabores e orixás, né? Então, sudaneses, alçás, bantos, daomeanos disseminaram pelo Brasil uma profusão de cores nunca antes vista, cujos tecidos e pigmentos extremamente vivos modificaram o vestimento das classes mais populares. De modo breve, o trabalho manual e artesanal indígena, somado à intensidade das cores trazidas pelos africanos, além da recepção da moda europeia, a síntese entre esses elementos culturais nos dá panoramicamente uma compreensão do que é o Maranhão. Então, é um estado barroco por excelência, no qual habitam e se reconciliam uma série de contradições. Eu quis trazer esse breve fragmento só para que a gente adentrasse, né, mais nessa questão do manual, do artesanato, já com um pouquinho de entendimento, né, do que passou lá atrás. E a partir daqui a gente pode agora desenrolar a conversa, e aí tu vais falando um pouquinho do teu trabalho, que é com o bordado, né, que faz esse resgate manual através do Bumba Meu Boi, e aí a gente vai fluindo. Pronto, então acho que é importante falar do contexto histórico e da Constituição do Estado realmente, para poder termos um patamar de como que se desenvolve o artesanato, né, porque o artesanato no Brasil é muito amplo e muito rico. Exato. Quando eu fundei a marca, né, a marca já existia há muito tempo, mas assinava com o meu nome. Em 2013, nós realmente consolidamos não a assinatura de estilista, mas a recriação da marca como posicionamento do mercado além da assinatura, né, que foi a Lise. Simples por ser, de fato, um nome, acho que a simplicidade é uma linha dentro do meu trabalho, dentro do autoral, a simplicidade ela deve existir. E no Maranhão a gente encontra uma diversidade muito rica do artesanato, né? E dentro do propósito da marca, o que a gente teve como parâmetro foi, de fato, a preservação do saber fazer tradicional brasileiro, o qual a gente entende que existe uma desvalorização ainda e uma falta de conhecimento muito amplo. Numa dimensão de país extremo, o Brasil é muito grande, então nós próprios brasileiros temos desconhecimento da nossa própria cultura, né? E quando eu cheguei no Maranhão, assim, e comecei a participar dos festejos, já vinha trabalhando com artesanato e rendas em outras esferas,
Mas no Maranhão me chamou muita atenção o uso do bordado dentro da cultura popular brasileira, né? Porque era um bordado ainda tradicional, feito à mão, como feito historicamente há 2 séculos atrás ainda, quando começou-se a trabalhar bordado. E nada maquinal, então realmente foi um dos trabalhos que me fez querer inserir dentro do contexto da marca, pelo fator de que no mesmo tempo que você trabalha o artesanato, você trabalha a preservação de uma cultura, né, sem deixar ela se perder. E aí desde 2013 nós temos formatado parcerias dentre vários âmbitos artísticos, mas sempre trazendo um trabalho ligado ao Bumba Meu Boi dentro das suas esferas, seja de bordado, já trabalhamos com a parte das penas, que é muito trabalhada aqui também, das fitas, enfim. A ideia é que preservar esse trabalho, de fato, ele vem de um fator de reconhecimento histórico, né? E apresentar essa diversidade que, no senso geral, ainda é muito desconhecida. Então, quando você leva um fator desse, que gera economia criativa, que gera sustentabilidade, que reconhece o trabalho feito da mulher negra e do homem negro, porque, inclusive, o homem negro maranhense tem também muito desse bordado, periférico entre si, né, que não enxerga isso como uma mão de obra reconhecida, e sim como lazer. Então, a gente traz isso para um outro cenário de sustentabilidade, de trazer essas pessoas e sair um pouco da informalidade, né? E também fazer com que o próprio Brasil, e enfim, no meu caso específico, que a gente também trabalha muito interligado com a França, venha conhecer e reconhecer essa cultura ainda a ser descoberta, que é o Bumba Meu Boi, que para mim foi uma das grandes descobertas nessa vida. Então, o meu parâmetro dentro da moda foi realmente fazer esse link entre preservar o que é saber fazer tradicional, a cultura, né? Você citou aí as rendas da Raposa, o qual a gente tem trabalhado, a gente já tem formatado trabalhos, miscigenando entre a renda com bordado, elaborado trabalhos nesse aspecto, mais exclusivo, mais na linha exclusiva, e transformado, né, documentado, inclusive. Mas a gente tem buscado sempre inserir e divulgar, não só inserir, mas mostrar historicamente o porquê do uso, né? Qual a nossa responsabilidade dentro do mercado da moda ao usar esses elementos. E também eu penso que é importante porque tu não deixa de dar voz também para esses artesãos, né? Porque eles sempre ficam à margem do processo, né? Ou seja, as pessoas vão lá, captam a ideia e aí desenvolvem o trabalho e pronto. E essas pessoas sempre ficam à margem. Então, eu penso que o teu trabalho ele é muito forte também por isso, né? Porque tu passas muito tempo lá, porque o bordado ele requer para fazer uma peça requer um tempo, todo, né? Então, isso é muito bacana também. Requer um tempo, uma troca e deles se reconhecerem, né? Porque eu costumo dizer que o artesão que borda sazonalmente, que ou seja, no período junino, no período do festejo em si, ele se enxerga unicamente com brilho no momento das apresentações, né? Então, quando você consegue inserir ele em longa extensão, ou seja, durante o ano, eles entendendo que vamos fazer uma reportagem no ateliê, eles vão aparecer, eles conseguem se enxergar como um profissional, entender uma atmosfera distante da que eles viam, eles conseguem também trabalhar um contexto que eu acho que é fundamental, né? Autoestima, posicionamento, não, eu bordo, isso é uma profissão. Um orgulho mesmo, né? Um orgulho, né? O trabalho da autoestima, de se enxergar aquilo não como margem, mas como protagonista. Exatamente. Então, a gente acaba... Que é o lugar que eles sempre têm que estar, né? Porque, afinal de contas, eles que fazem a coisa acontecer. Exatamente. É o propósito também de sairmos um pouco dessa caixa de modelo da moda, onde se acredita que o estilista ele é um único responsável pelo trabalho, né? E não, então, na verdade, quando você cria outros protagonistas, seja, por exemplo, você pega um artista plástico,
transforma em estampa, que transforma em bordado, e também reconhece esse trabalho, que não foi um trabalho unicamente, mas um trabalho coletivo, de equipe, onde existe vários brilhos em conjunto, acho que é de fundamental importância para a gente começar a desmistificar esses personagens como únicos, né? Então, meu trabalho é de coletivo. Acho que a Lizia, ela existe porque existe uma equipe, porque existe pessoas que acreditam, desde um artesão, né, do Bumba Meu Boi, que a gente consegue captar para dentro da empresa, a uma artista plástica, que a gente tem buscado muito essas parcerias com artistas plásticos de diversas esferas, né, e dando vozes, por exemplo, a artista plástica negra, artistas plásticos do movimento LGBT. E fora desse cenário que a gente sabe, e fora desse cenário que a gente sabe que, no geral, são sempre as mesmas pessoas, né, que aparecem. Então, a tua marca, ela vai buscar justamente, vai por outro viés. Por outro viés, a gente tem feito esses trabalhos, né. A Raposa tem sido um trabalho que a gente tem há 2 anos, assim, formatando, porque eu tenho um cuidado muito grande nessa relação com a comunidade, com o artesão, que justamente não é você chegar e se apropriar e pegar esse artesanato como se fosse seu. É ao contrário, é de encontrar um equilíbrio onde nós pensamos o designer, nós pensamos em como remodelar e como esse artesão ele vai ser visto dentro do processo, como ele vai ser apresentado, né? Como ele se enxerga nesse fator. Não é só vim, fiz e pronto, e acabou a nossa relação porque o trabalho é meu. Eu sempre busco dar uma continuidade nesse processo ao longo dessas relações, né? Seja com o trabalho de Bumba Meu Boi, seja agora com esse trabalho da Raposa, que tem há 2 anos que a gente está elaborando, encontrando o equilíbrio, fazendo testes, fazendo medições, que é importante para que isso chegue no mercado de uma forma que realmente seja sustentável, inovador e sustentável, né? Porque desenvolver um protótipo de um produto não é um fator muito simples na linha de comunidade e trabalho artesanal. Então, para mim, dentro do meu propósito de marca, é fazer com que essas pessoas estejam, de fato, inclusas no processo, né? Que a gente vem buscando muito, falando muito sobre os processos da sustentabilidade na moda, assim, o Fashion Revolution veio aí para realmente dar a cara para essa mudança. E dentre isso é como nós, criadores, novos criadores, né, estamos nos incorporando e realmente buscando mudar essa visão de moda por moda, vestir por vestir, né, de falta. Eu gosto muito da Renata, porque ela fala, né, menos tendência e mais essência. Então, essa questão de nós buscarmos mais essência. Então, o que é a essência de cada criador, né? Não entender que a moda ela é um contexto de comunicação de extrema importância. É cultura, é voz. E quando você abre essa voz, além da estética, obviamente que nós temos ligado à estética da beleza e tudo mais, mas vestir é muito mais que isso, é uma atitude, né? É uma atitude de como você se enxerga no mundo, como você se vê. E é isso que a gente tem buscado cada vez mais aprimorar dentro do nosso diálogo de moda. Não é gerar produtos, mas é gerar, de fato, conceito, de fato, sustentabilidade. Entendi. Depois eu vou voltar aí num ponto que tu disseste, mas eu já vou puxar para a consultoria de imagem, né? Que é essa questão de você trabalhar no cliente o autoconhecimento, né? Porque aí já vai elevar para um outro patamar, né? Vai tirar essa pessoa desse mundinho fútil de tendência, de análise de coloração pessoal e vai fazer com que essa pessoa seja protagonista de todo o processo. Né, que ela se conhecendo, ela vai poder decidir o que ela vai usar, independente de ser tendência ou não, né? Mas aí a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, se dá tempo.
Agora, como que é essa aceitação das peças da Lizzy lá fora? Eu queria que tu falasse só um pouquinho em relação a isso também, porque eu acho que é bem interessante. Então, acho que a gente tem o mundo, ele tem se virado para buscar o que está consumindo, né? Conhecer o que está consumindo. E, desde o princípio, nós sempre trabalhamos com esse propósito, né? Trabalhamos em parceria já com algodão orgânico, trazendo algodão orgânico, nossos forros de nossas peças, elas sempre são em algodão orgânico, de fato. E quando a gente busca trazer um valor agregado, que ele está dentro do bordado, e que você apresenta isso, como é que é feito o processo, não é só um bordado, né? É o conjunto, é a ligação. Então, a aceitação que fez me dar continuidade nesse processo, de fato, foi a aceitação do mercado, especificamente francês, que é o mercado exterior que eu trabalho, e a aceitação foi muito rica, de entender que era um produto diferenciado, né, e que era diferenciado não só no design, mas no processo de construção, porque desde o princípio que a gente formatou a marca, que a gente formatou esse processo, esse projeto, em parceria com os artesãos do Bumba Meu Boi, nós buscamos inserir realmente esse discurso de como que é feito, de sempre documentário. Então, a gente produz documentários de artesãos, a gente vai nos barracões de Bumba Meu Boi, produz esse cenário, né, tenta sempre mostrar para o nosso público esse link, que é um bordado que poderia ser, de repente, industrializado, poderíamos buscar outras ferramentas, mas, no nosso caso, a nossa responsabilidade é outra. Então, essa aceitação, essa resposta que nós tivemos, foi muito boa, tanto que o projeto ele foi constituído em 2013, a gente está em 2020 e nós conseguimos dar continuidade com o trabalho com os artesãos bordadores do Bumba Meu Boi, inclusive trazendo alguns para dentro da nossa empresa mesmo, como bordadores, e aí fazendo um acordo, né, também com o próprio formato do funcionamento da estrutura, porque a gente sabe que eles precisam do tempo de ensaio, do tempo de apresentação. Então, como que a gente consegue construir essa relação mais humanizada, né? Exato. Os artesãos que nós trabalhamos também dentro do barracão, que são os prestadores de serviço, mas também nós entendemos que precisávamos ter algumas pessoas fixas para poder estar sempre em inovação, testando, recriando, pensando, e trazer essas pessoas de uma forma humanizada, onde elas estarem trabalhando dentro desse contexto não lhe tirava o contexto que lhe trouxeram até a empresa. Ao contrário, a gente conseguiu formatar parcerias para dar continuidade, né, e busca de estimular. Então, é um processo que a gente viu e entendeu que em 2013, por exemplo, na França, nós conseguimos nos posicionar muito melhor do que no Brasil. Hoje a gente já consegue aqui estar se inserindo bem melhor no mercado, com esse diálogo de como é produzido, de quem produz, de entender que não é consumir mais. Na nossa marca, a gente não preza consumir mais, mas é entender o processo da peça, como que é feita essa transparência de custo e, enfim, de processos, de qualidade, inclusive de quem trabalha com a gente, né? Então, é de humanizar o processo e vender essa ideia, que nem todos os empresários ainda estão preparados, mas desde 2007 a gente tem conseguido avançar aqui com esse discurso e com a aceitação também do produto no Brasil. Inclusive, agora, em outubro, a gente vai estar abrindo o nosso primeiro espaço físico, né, trazendo essa esfera desse conceito de uma forma mais ampla. Não é um espaço unicamente showroom, vender roupa, mas é um espaço onde a gente tenta trazer e introduzir todos os conceitos e defesa da marca dentro do showroom e desse espaço que a gente vai trazer agora para o mercado. Certo. Mas esse espaço ele vai ser aqui em São Luís? Nós estamos com 2 projetos que tiveram aí uma pequena freada por conta da pandemia, né?
que é uma loja conceito aqui em São Luís, e a gente vai, por consequência, tem uma segunda que já está em processo de construção, que a gente teve que dar uma freada por conta da pandemia, que vai ser na França. Então, é de aproximar esse público, de fato, da experiência de consumo, que nós conseguimos entender que, nesse momento, né, depois de 6 anos de marca no mercado, o público cresceu e estão pedindo uma experiência um pouco mais próxima. Então, a gente começou a elaborar esse projeto no ano passado, né, que seria, teoricamente, a abertura primeiro na França e depois em São Luís, mas foi adiado na França, porque abriríamos no verão, quando estava tudo fechado. Uma pena. E decidi não abrir no inverno, exato. Inclusive porque esse ano é o primeiro ano que a gente, depois que formatou a marca, não vai participar da Semana de Moda por conta, enfim, todos os transtornos e mudanças, né, que a pandemia está ofertando. Então, a gente repensou e, bom, vamos começar no inverso, já que eu estou em São Luís, já que em São Luís está pronto, e já que esse ano não vamos participar da Semana de Moda na França, no formato tradicional que participávamos, né, a gente vai fazer todo mundo, mas a moda está mudando, então decidimos que esse ano era um ano que vamos esperar um pouco essa ideia de passarela como temos feito, e vamos tocar outros projetos que já estavam em andamento, que é essa experiência de consumo. Muito legal. Tu falaste uma coisa aí anteriormente que eu fiquei refletindo aqui, que a pessoa, ela não vai comprar uma roupa, né, por comprar, ela vai comprar uma história, ou seja, tem todo um contexto por trás daquela peça, daquele bordado, e eu penso que hoje em dia, mais do que nunca, é isso que o consumidor procura, né? É claro que a gente ainda tem muito a evoluir. Eu até, porque eu escrevo, né, no meu Instagram, lá no profissional, e assim que a pandemia começou, se instalou, eu achava que esse processo ia alcançar muita gente, né? Ou seja, essa questão de refletir sobre consumismo, mas eu vejo que não. Mas, enfim, as poucas pessoas que despertaram para isso são pessoas que realmente estão buscando a história do produto antes de comprar por comprar. Né? O que está por trás daquilo ali, qual a matéria-prima, como que está sendo desenvolvido, quem são os funcionários, como esses funcionários são tratados, como eles são remunerados. Então, eu tiro por mim. Eu tenho feito esse exercício, né, cada vez mais, e muitas pessoas também estão fazendo isso hoje em dia. Então, acho muito bacana tu trabalhares também preocupada com toda essa questão. Com a cadeia, né? Exatamente. Com a cadeia. Na verdade, eu acredito que o modelo de moda, ele tende a mudar, e está mudando, né? Quer queira ou quer não, nós conseguimos ver, assim, agora as semanas de moda que estão acontecendo, as marcas que decidiram manter o formato tradicional de desfile, por exemplo, a gente viu agora desfiles em Milão, coisas de marcas tradicionais que nunca tinham acontecido, inserindo pessoas negras, pessoas com corpo normal, né, que não precisa ser unicamente um cabide, uma modelo super magérrima, e que de fato não é o padrão que a gente encontra no dia a dia, né? Pessoas, acho que as pessoas devem ser pessoas. Então, desconstruir isso já é uma forma de evolução, que nós estamos conseguindo atingir pós-pandemia, né, de você pegar... Nem que seja na marra, né? Nem que seja na marra, conseguir inserir como... eu gosto muito da Djamila, né, Ribeiro, porque ela fala, lugar de fala é lugar onde todo mundo pode falar, e não só ouvir. A partir do momento que alguém fala por outro, essa pessoa deixou de ter fala, e não faz sentido. Então, o que a gente tem que buscar hoje na moda, né, quando você entende que já tem marcas fazendo isso, conseguindo abrir a transparência para dizer, eu sou a criadora, ou seja, eu sou quem penso, o designer, mas a gente abre a discussão, mesmo dentro do processo, para uma equipe. Se você tem um bordador que tem uma experiência de 20 anos bordando, que tem ideias, obviamente, porque eu acho que nenhum ser humano está desprovido de ideia,
Então, você pega um profissional desse, insere ele dentro do contexto e começa a ouvir as ideias, você entende que isso é muito mais rico, né? E nós precisamos, como designers de moda, novos designers, fazer isso, dar voz e entender esses lugares de fala que, de repente, nós que trabalhamos, sobretudo, com cultura, temos que entender que esse lugar de fala também é o lugar do artesão, não é só o meu, né? E eu busco sempre no meu trabalho fazer isso. A gente tô pegando uma frase, pontuando um link ao qual eu considero extremamente importante o que é esse lugar de fala, né? Então, o lugar de fala, moda é um lugar de fala, porque moda é como você se apresenta. E a gente ainda tem esse constrangimento no Brasil de entender que moda é, sim, também um formato de cultura, intelectualização, sim, porque temos perfis, temos pessoas que pensam, a moda, ela há muito tempo deixou de ser futilidade, ela é filosofia, ela é sociologia, ela é psicologia, né? Então, não é só consumo, então nós temos que quebrar um pouco essa barreira e criar esses lugares de debate, além do estilista visto como um único cenário dentro do show, né? É uma coisa que eu friso muito, eu acho que isso é humanizar, inclusive, quem trabalha com você e formatar a equipe. Não é formatar a equipe no sentido, eu produzo e você pode ser substituível em qualquer esfera. Não, nós somos uma equipe e quanto mais conseguimos abrir o nosso diálogo para construir algo novo, algo melhor, inclusive humanamente, isso é mais rico, tanto para a minha experiência como estilista, como para a experiência do artesão, do costureiro, enfim, do geral, né, do conjunto. Incrível. Mas eu percebo também que as pessoas, elas se apegam muito nessa moda do século passado, sabe? Porque tem gente que parece que faz questão de ficar eternamente na superficialidade, por incrível que pareça, sério, porque, por exemplo, a gente precisa avançar, né, beber de outras fontes, como tu falou aí, vai na psicologia, na fotografia, na dança, na música. Exatamente. E as pessoas ficam eternamente presas aos 7 estilos universais, a cartela de cores, sabe, e acaba ao look do dia, e acaba que vai colocando todo mundo dentro das caixinhas. Então, fica todo mundo com a mesma cara, com a mesma boca, com a mesma cor Pantone do ano, sabe? Isso é muito... Eu acho que já deu, sabe? Mas acho que quando a gente abre espaços para esses diálogos, né, que seja o propósito, inclusive da nossa conversa, é justamente construir e abrir um pouco esse diálogo para outras pessoas, né, entenderem, que se interessam e que de repente não consegue encontrar as fontes corretas, vamos dizer assim. Então, é importante você encontrar criadores com que você se identifica, você encontrar lugares, porque eu acho que são conexões, nós temos conexões entre o estilo de fato, que o estilo, ele não é unicamente uma roupa, né, é um posicionamento, é um comportamento, é o que você consome como um todo. Então, o estilo não é unicamente eu vestir e sair, bom, esse é meu estilo. Não, o estilo é você estar realmente em sintonia com o que você veste, com o que você consome e como você apresenta isso em todas as referências, né? Exatamente, porque senão você consegue entender que existe um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio entre imagem, entre o que você diz e o que você faz, é muito estranho. Então, a roupa, ela tem isso. A roupa, muitas vezes, eu fico acompanhando, você fala, por que alguém diz que aquela roupa não funciona com tal pessoa? Porque a roupa é, sim, um formato de estilo e de consumo. Então, quando a gente vem nesse diálogo, entender, né, inclusive nós que estamos aqui no Maranhão, que ainda temos pouquíssimos criadores de moda, pouquíssimos espaços de discussão,
Em 2007, nós participamos de uma exposição no São Paulo Fashion Week, né? Eu falei, gente, vocês não têm noção do que é uma marca feita no Maranhão conseguir sair das barreiras. Por quê? Porque, de fato, quantas marcas conseguiram passar a fronteira, né? Apresentar um trabalho ainda voltado para um quesito cultural, feito à mão, sustentabilidade. Então, assim, é atravessar um oceano, porque quando eu consigo quebrar esses paradigmas de você, além de ser uma marca produzida no Nordeste, produzida no Maranhão e feita sustentavelmente, isso assim é uma coisa bem difícil. Eu falo, às vezes é como estar dentro de um oceano, um peixe sozinho, né? Porque aqui nós temos um mercado, nós que estamos aqui, né, Flávia, a gente entende que o nosso mercado de consumo, nossa dinâmica é completamente diferente. Então, apresentar isso, muitas pessoas me perguntavam antes, por que você não tem uma loja ainda em São Luís? Eu falei, não, porque precisa estar tudo alinhado dentro da marca para que a gente faça com que esse consumidor daqui, ele entenda qual que ele absorva o conceito, né? Ele absorva esse conceito para depois... Isso é muito importante. A gente sabe que aqui as coisas ainda estão engatinhando, né? E que é muito complicado, não só o teu trabalho como designer na frente da Lizzie, mas eu, enquanto consultora de imagem também, eu encontro uma certa dificuldade, porque, sabe... E depois que eu me voltei mesmo para esse trabalho, que eu comecei a escrever mesmo o que eu penso, sabe, qual a minha visão sobre moda, então eu percebo que isso dificulta ainda mais, né, porque é sempre o mesmo grupo, enfim, eu torço, né, e tenho a esperança de que com a pandemia, né, esse cenário, ele mude um pouco para melhor, óbvio, né? Sim. Não, acho que pouco a pouco a pandemia, ela veio para forçar um processo, né? E, obviamente, desse processo, sem dúvida, eu considero que muitas pessoas, elas começaram a refletir sobre tudo, e inclusive sobre o consumo. Ainda é difícil de entender, até por uma questão do próprio, né, que eu volto à questão inicial, que é do próprio conhecimento do que nós produzimos, né, de conhecer, do Brasil se conhecer. Então, isso já é uma barreira, e nós temos isso dentro das próprias cidades, dos próprios estados, das cidades se conhecerem, dos estados se conhecerem, de conhecer quem faz o quê, e por que isso é importante dentro do nosso processo de reconhecimento social e cultural no país. Então, nós tivemos, dentro desse período aí histórico da pandemia, a possibilidade, eu considero, de algumas pessoas mudarem de fato, né? Algumas pessoas que já vinham refletindo e não conseguiram não consegui, de fato, encontrar um tempo para isso, para refletir mais profundamente, né, porque a pandemia, ela teve suas dores, e imagina, agora acho que essas pessoas, elas de um certo modo não vão mudar 100%, mas elas vão conseguir ter um olhar um pouco mais apurado, e cabe a nós, acho que é importante, né, eu tive uma entrevista aqui que alguém me perguntou, mas você conseguiu o sucesso. Eu falei, o sucesso é o que cada um quer para si. Então, o sucesso, de repente, o sucesso para mim não é o mesmo que o sucesso para você. É isso que eu falo, sim. Entende? Então, de repente, para alguém, o sucesso, ele está muito mais ligado a ter 1 milhão de seguidores, a vender 1 milhão de peças e não se preocupar com o processo e tudo mais. No meu caso, sim, eu falo, sim, eu me considero muito feliz na minha escolha profissional, inclusive, né? Porque eu consegui me posicionar e consegui levar à frente um projeto que, no início, foi bastante duvidoso para muita gente, né? Por quê? Porque era uma coisa muito nova, ninguém tinha conseguido avançar
dentro do parâmetro de colocar o bordado, de fato, como um elemento de produto e de característica contínuo. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu com ousadia e com muito desejo e responsabilidade de entender que a gente poderia equilibrar. De repente, eu estou vendendo muito menos do que muita gente por aí, mas, sim, nossa responsabilidade, nosso resultado como conjunto, ele é muito gratificante. E nós somos muito felizes, assim, por isso, né, de ter conseguido atingir esse patamar. Então, eu gostaria que mais pessoas conhecessem o Maranhão, mais pessoas conhecessem essa cultura riquíssima que é o Bumba Meu Boi, ao qual me fez renascer dentre de outros renascimentos, e que nós possamos, sim, defender sempre tanto a cultura quanto a inserção do feito à mão, do artesanato do Maranhão, seja no Maranhão, seja no Brasil, seja na França, seja no mundo. Eu tenho muito orgulho de apresentar esse processo do nosso saber fazer manual e com a responsabilidade que a gente encara, né, dentro da nossa moda, da nossa criação autoral, em edição limitada, tudo em poucas quantidades, de fato, mas é uma responsabilidade imensa que a gente carrega, né, uma bandeira. Eu imagino. Então, para fechar, tu já fechou muito bem, né? Poderia já encerrar, a gente podia encerrar, mas eu só vou complementar, porque eu também torço, né, para que nós tenhamos espaços onde a gente possa discutir sobre temas relevantes, sobre uma moda com significado, né, sobre esse fazer manual, sobre as riquezas que nós temos aqui, que são inúmeras, né, e que não se limitam às rendas, né, ao bordado, mas né, e as pessoas mesmo que carregam todo esse saber, e que outros profissionais se interessem também, né, por dar voz e por, sei lá, de repente, iniciativas que realmente fomentem essa área aqui no Maranhão, porque eu acho que vale muito a pena. Sim. Então, é isso. Então, é isso que outras conversas, né, surjam a partir dessa aqui, que outras pessoas também possam participar e que o Brasil e o mundo conheçam, né, um pouquinho de todo esse conteúdo que a gente trouxe para cá nessa tarde de hoje. E Exato. é isso.